Cumprimentamos mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor. Queremos orar neste momento, dando início a esta escola bíblica dominical, trazendo ensinamentos e esclarecendo dúvidas aos santos, aproveitando este momento em nome de Jesus. Bondoso Deus, suplicamos ao Teu Espírito que Tu nos direcione e nos conduza, e que neste momento, ó Pai, aos alunos Teus, de nossa igreja e de qualquer pessoa que tenha acesso, ao ouvir, ó Deus, esse diálogo de ensinamento, venha ser edificado, Senhor, e dúvidas sejam removidas das suas ideias e a sua mente seja equilibrada com base na Tua palavra, para que haja crescimento em nome de Jesus. Amém. Cumprimentamos os irmãos, a amada igreja, os queridos ouvintes com a paz do Senhor. Em tempos de coronavírus, em tempos de tantos problemas, igreja fechada, mas estamos aqui de pé, procurando participar sobre a instrução do pastor Carlito, procurando ser útil, apoiando com o superintendente da EBD, pastor Cleilson, de modo a somar e a contribuir participativamente, contribuindo para o bem da obra na escola bíblica dominical. Estamos numa revista que fala da igreja eleita. Estamos na 3ª lição, um assunto que fala, um assunto sintetizante, fala sobre curativo. Embora haja divergências de linha de pensamento, temos o assunto sobre eleição e predestinação. Nós vemos aí uma história que tem sempre entrado na igreja, que parece que já passou a ser uma espécie de moda e muitos estão aceitando, a questão do calvinismo, doutrinas que muitas vezes divergem com a nossa ótica cristã em que nascemos, em que fomos criados. Mas, como disse, essa lição nos traz um ensinamento pela palavra de Deus que nos traz uma espécie de cura cicatrizante, abrindo o entendimento para que possamos compreender verdadeiramente o que é, de onde vem esse contexto de eleição e predestinação. Porém, o contexto dessa lição 3 fala de eleição e predestinação. O texto áureo nos diz como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. Como texto prático, verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creem, perseverariam na fé em Cristo Jesus. E temos como texto, convidando aos amigos e irmãos para acompanharem, a leitura em classe de Efésios 1, de 4 a 12, que assim está escrito: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade,
para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Queridos irmãos, a paz do Senhor, amados irmãos da classe da revista Lições Bíblicas, estamos nesse texto de hoje, eleição e predestinação. É um comentário delicado, requer muita prudência, porém daremos poucas pinceladas no contexto do calvinismo, porque este não é nosso objetivo, mas não temos como seguir em frente nesta lição sem, contudo, passar por esta parte, tá certo? Nós temos aqui o primeiro, a introdução, que fala da eleição e a predestinação como partes da doutrina da salvação. Temos o entendimento, à luz da Bíblia, de uma forma diferenciada. Há um contexto de entendimento e choque de interpretações entre calvinismo e arminianismo, que tem ideologias humanas. Mas eu quero dizer para os irmãos que o nosso objetivo não é um nem outro, porque nós somos cristãos bíblicos, o nosso contexto é bíblico, não é ideologia, é ideologia de estudiosos, de pesquisadores, de teólogos, embora em 1618, 1619, houve um sínodo em Dort, na Holanda, em que os seguidores de Calvino, embora este teólogo Calvino já tivesse até falecido, entenderam e separaram 5 pontos diferenciados, em que fala e tem criado divergências ideológicas, de pensamentos, mas a Bíblia diz que até que é apropriado aparecer os divergentes para poder ser manifesto os autênticos. Amém? O ponto 1, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Eu quero ver com meu irmão, convidar você para abrir a sua Bíblia, que eu vou abrir a minha aqui. Eu quero mostrar para você este contexto da eleição. Lá no capítulo 8 de Provérbios, nós vemos, a partir do versículo 22 até o 31, nós vemos um contexto de pré-existência. Por quê? Porque foi em um dado momento, na eternidade,
segundo a vontade de Deus, Deus tomou esta decisão. Veja bem, o texto citado mostra que antes da formação do mundo, antes da formação da terra, antes do princípio do pó da terra, antes do princípio do pó da terra, portanto, havia necessidade de ter a terra, para através do próprio pó da terra o homem ser feito. Mas ainda não tinha nem a terra, não tinha o pó, não tinha os outeiros. E o versículo 31, para encerrar esta sequência, nos diz o seguinte: folgando em seu mundo habitável. É bem verdade que esse texto Salomão escreve direcionando para a sabedoria, mas em um certo momento vê uma espécie de redirecionamento, mostrando a Jesus como sabedoria de Deus. E aqui ele diz: folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Ou seja, ainda não existia o princípio da terra, não tinha o princípio do pó da terra, mas Jesus já estava se alegrando no mundo habitável, se alegrando com as delícias que ele diz a palavra, com os filhos dos homens. O que entendemos isto? É bem verdade que o contexto da eternidade é diferente para nosso mundo em que vivemos. Temos um rodízio, temos rotação da terra, tem translação, tem período de 24 horas e por aí vai. Um momento é noite, o outro momento é dia, mas na eternidade não é assim. Então, em algum momento na eternidade, nós vemos aqui que o Senhor estava neste momento aqui olhando para o mundo habitável, se alegrando com os filhos dos homens, se alegrando com aqueles que ainda ia ser feito do pó da terra. Então, nós temos neste contexto, nós temos neste pensamento aquilo que traz uma luz mostrando de onde o Senhor já tinha no seu âmago, no seu ser, de formar, de fazer o homem. Até porque lá em Gênesis 1:26, o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então este façamos, nós vemos aí uma figura que alguns não querem entender, mas ele prefigura uma espécie de a trindade em ação. Embora alguém diga: mas Jesus ainda não existia tendo nascido de mulher, tinha nascido de mulher, do ventre materno, mas ele já existia, porque a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Então ele já existia. Então ele é cabível neste contexto da formação do homem. Veja bem, segundo Tessalonicenses 2:13, nos mostra esta eleição como uma espécie de escolha. Deus é soberano. E por que Deus escolhe? Tem 3 seres que têm poder de escolha: Deus, os anjos e o homem, porque são seres que têm entendimento, são seres que têm o pensamento, a ideia, e então eles fazem escolha. Em 2 Tessalonicenses 2:13, a palavra nos ensina, nos fala o seguinte, 2:13, porque mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus
elegido desde o princípio para salvação em santificação do Espírito e fé na verdade. Eu quero dizer, Deus fez uma escolha. Alguém pergunta, pastor, então Deus escolheu uns para salvação e outro para a morte eterna? Não. Deus, na sua soberania, Deus como sendo onisciente, que só Ele é onipresente, e só Ele é onipotente, e só Ele é, em sua soberania, Ele assim age. Não precisa, Deus não tem de pedir permissão ou achar. As leis, quem criou foi Ele. O homem tem que se adaptar a Deus, não Deus se adaptar ao homem. Então, o que vimos aqui é que fomos eleitos no Senhor. O Senhor fez uma escolha, porque Ele, como soberano que é, sabe quem é fiel e quem não é. Ele sabe quem vai perseverar na caminhada e quem não vai. Por quê? É a soberania de Deus. É Ele quem tem, Ele criou. Ele fez o homem. Qualidades de entendimento e de escolha que o homem tem. Pastor, em Efésios 1, conforme aquela leitura, 1:4 diz: nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, Apocalipse 13, que foi morto antes da fundação do mundo. Veja bem, não disse vai ser morto, foi morto, porque no plano estratégico, na soberania de Deus, já é. Na soberania de Deus, já é, não era, já é. E nisto, nós fomos escolhidos em Jesus. Mas em que tempo foi feita essa escolha? Acabamos de falar. Em um determinado momento, na eternidade, o Senhor já tinha escolhido. Bom, pastor, então o Senhor está acabando de dizer que aqui há o contexto da predestinação. Não é. A Bíblia diz, vamos ler aqui, 2 Coríntios 5,19. Abra sua Bíblia aí, querido, com calma, para nós compreender que nós precisamos ter Bíblia, que é para nos dar suporte, para saber se o pastor está falando realmente que é isso mesmo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, pois em nós a palavra da reconciliação. Eu posso voltar para o 18, que diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Olha a missão que recebemos do Senhor. Olha a missão que recebemos do Senhor. Ainda diz que sejamos santos e sejamos irrepreensíveis. É esta a nossa função, a nossa missão, a missão da igreja, ser luz neste mundo, um mundo que anda em um caminho perverso, o mundo que anda o contrário do plano de Deus. Então há resistências, há marés contrárias a esse plano e não podemos recuar, nem podemos olhar para trás. Embora esta eleição, ela só ocorra na união com Cristo. Somos eleitos em Cristo. Como? Porque no Senhor
é lançado a palavra. Quando se está pregando na praça, pregamos para todas as pessoas. Mas quando você faz um apelo, são poucos. Às vezes nem há quem corresponda à mensagem de salvação. Então, o plano de salvação é o quê? A palavra. Por isso, Paulo nos adverte para pregar em tempo e fora de tempo. Qual é o resultado? É o efeito resposta, o corresponder, em que as pessoas acham, inclusive, muito fácil a salvação. De fato, para mim, como homem, para o ser humano, para aquele que não conhece a Jesus, é fácil. Mas quando ele começa a se aprofundar dentro da palavra e a perceber o preço que foi pago, para poder eu apenas levantar a mão e dizer, eu quero este Jesus, eu quero esta salvação, de fato se torna fácil. Mas por quê? Porque o tal homem só vivia numa vida de escravidão, que nem o cachorro, quando o dono vai passear com ele na praça. Ele quer ir para aí, quer ir para o lado, quer ir para outro, vê outros cachorrinhos, não podem ir, por quê? Porque está na coleira. De igual modo, era o homem sem Deus, era na coleira da escravidão do pecado. Mas agora somos libertos em Cristo. Nós fomos feitos propriedade peculiar do Senhor. Nós fomos feitos templo do Espírito Santo de Deus. Como diz em Efésios 1,4, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Não houve uma escolha de Deus dizer, eu quero esse aqui e não quero aquele outro. Mas pastor, e a questão do livre-arbítrio? Nós vamos ver mais na frente essa questão do livre-arbítrio. As condições da eleição tornam-se uma realidade. Vamos ver aqui 1 Tessalonicenses 4:7, por favor. 1 Tessalonicenses 4:7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Porque na imundície já vivíamos, fomos eleitos em Cristo, e o Senhor requer que sejamos santos como Ele é santo. O próprio Senhor Jesus fala no capítulo 3 de João, que quem não nascer de novo, o fato de nascer de novo significa que morreu. O velho homem morreu. Se morreu, nasceu a nova criatura. Então essa nova criatura, que é consumada como básico o princípio quanto ao batismo, em que morre o velho homem, nasce uma nova criatura. Então vem o processo de santificação, o processo em que o efeito da salvação vai sendo manifesta na vida deste crente. Esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Independente de ação do homem, a soberania de Deus é especial quanto à salvação. É uma condição soberana do Senhor, é uma escolha de Deus, no tempo de Deus. Ele quis dar, a sua graça é derramada. Por isso, há uma linha de pensamento do calvinismo resistente, dizendo que aqui ele fala de que a graça é irresistível, que o homem pode resistir à graça de Deus. E não é bem por aí. Nós vamos ver lá na frente que as coisas não é bem desta forma. A vida santa e irrepreensível é em função da eleição, que tem esta finalidade de sermos santos. E por isso somos apontados. É por isso que somos perseguidos. É por isso que aquele que via você sentado na banquinha, que via você jogando baralho com ele, que via você muitas vezes no mesmo rol de número, de linguajar,
e de repente você muda o cenário, muda a tua vida, muda o linguajar, muda as vestes, muda comportamento, muda amizades, o mundo se opõe, claro. Mas o Senhor diz assim: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. A palavra também diz que nos foi dada a graça não só de crer nele, mas também de padecer por ele. Isso por quê? Porque somos eleitos, fomos escolhidos em Cristo. É bem verdade que fomos escolhidos como todo mundo é, em Cristo. Que a Bíblia diz que é a vontade de Deus de que todos se salvem. Mas a escolha, o corresponder ao chamado. Porque este homem, ouvindo a palavra, aceitando a Jesus, servindo a Deus, andando na caminhada, aí a partir desse momento, este homem ele está preparado. Por isso ele está pré-determinado. Por isso ele está nessa condição para ser alcançado pela salvação no momento em que ele tiver que partir, já estava preparado, já estava em comunhão. Embora esta eleição, ela veio primeiro para os judeus, lembra? Historicamente. Porque lá em Pedro diz que, lá em João 1, 11, 12, diz que ele veio para o que era os seus, mas os seus não receberam, mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Pedro, para fechar, aqui no capítulo 1, versículo 15 e 16, indicando que somos separados do pecado, ele está dizendo que nós fomos resgatados não por fonte corruptível, não por fontes palpáveis como ouro e prata, e ele mostra a soberania do favor divino, dizemos que fomos resgatados com o precioso sangue de Jesus. E é este sangue que nos lavou e nos redimiu. E temos sido fortalecidos e fomos eleitos, fomos escolhidos. Ouvimos, não vemos o sangue sendo derramado, mas ouvimos, cremos, confiamos. Nossa, é o que? A nossa resposta à mensagem de salvação, a escolha divina. Nós cremos, tomamos uma decisão de seguir, de crer, de acreditar na mensagem do Salvador. Ponto 2, predestinado para filhos de adoção. Predestinado para filho. O Senhor nos concedeu a adoção de filhos. Repito, o capítulo 1 de João, versículo 11 e 12. Todos aqueles que o recebeu. Olha aí o efeito da minha resposta ao evangelho pregado, da minha resposta à mensagem pregada. Todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos. Se foram feitos é porque não eram. Mas já o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituído, afastado, divorciado, distanciado estão da glória de Deus. Mas somos aproximados em Cristo, e em Cristo, em seu beneplácito, em sua condição de escolher, de decidir, ele escolheu nos salvar. Pastor, e como é que fica lá em João 15,16, em que Jesus diz assim: não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi. Opa, pastor, então você está dando a ótica aí para o calvinismo. Deus sabe em sua soberania quem vai ser fiel e quem não sabe. Aí tem
Uns pensamentos tolos. Ah, pastor, então não precisa pregar a palavra, porque se não pregar, a mensagem não vai surtir efeito. Isaías 55:11 diz assim: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz, fará aquilo que eu quero, fará aquilo para o qual foi enviada. A palavra não volta vazia. E há necessidade de ser pregado. O termo predestinação, que fala aqui, nós somos predestinados, destinado antes em Cristo. Antes da fundação do mundo. Lemos o exemplo aqui, em Provérbios 8, do 23 ao 27, lemos o 31. O próprio versículo das lições bíblicas, o 4 da lição de hoje, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, a soberania de Deus. Se formos eleitos, isso quer dizer que independe. Por quê? Porque é para todos esta salvação. Esta eleição é para todos. O evangelho é pregado na praça, é para todos. Faz o apelo, repito, vem 2, tinha 40, 50, não corresponderam. Mas o evangelho está disposto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A última ceia judaica do dia, o último momento. O que a Bíblia está dizendo? Até o último momento o Senhor está esperando. Quantos nós não temos visto aceitar a Jesus no leito de morte? Em que as irmãs visitadoras vão, passam ali, faz o apelo, aquela pessoa no primeiro leito aceita Jesus, vão visitar os outros, quando volta aquela pessoa já tem partido. Deus estava só esperando o último momento. Então a palavra de Deus não volta vazia, mas o tempo é de Deus, o momento é de Deus. Somos predestinados. Houve uma determinação divina por sua soberania. Fomos eleitos, fomos escolhidos. Foi uma posição divina. Você correspondeu. Quem quer Jesus como Senhor e Salvador, Jesus te ama. Vem um acolá, vem chorando. Vem outro ali e tal. Mas teve outros, saíram, voltaram, de mãos vazias, por quê? Porque recusaram. Foi uma escolha pessoal. Porém, o Senhor, na sua soberania, já sabe o comportamento de cada um. Nós não sabemos, mas Deus sabe o momento em que vamos partir dessa vida. Minha esposa, o seu pai chegou do trabalho, cansado. Disse, não quero almoçar agora não. Tomar um banho, vou deitar um pouquinho aqui para descansar. Tomou banho, deitou. Até hoje, não acordou mais. Será que os filhos sabiam? A filha sabia? Claro que não. Aquilo ali já era um costume. Chegar cansado, descansar um pouco. Mas aí ele foi para onde? Não tinha aceitado a Jesus. Pastor, e agora, pastor, como é que fica esta questão do aceitar ou não? Se alguém que não ouviu, temos a lei da consciência. A lei da consciência é Romanos
Vamos aqui, Romanos, por favor. Romanos, capítulo de número 2. Porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei. Para si mesmos são lei. Só que quando eles praticam essa lei, nós, como somos crentes, quando acertamos algo e não honramos, nós quebramos algo que acertamos, uma lei, um propósito que acertamos. Então, pelo meu ato de eu não cumprir aquilo que eu assumi, eu me constituo um pecador. Eu pequei, eu quebrei, eu não honrei. Continuando. Porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo ele lei, para si mesmos são lei. Os quais mostram a lei escrita no seu coração. Se ele sabe, se ele foi ensinado, a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo aqui, em Romanos 2, 14 ao 16, que nesta consciência, aquela lei, a lei da consciência, então ele está burlando o que ele estabeleceu, mas a sua consciência está registrando, olha o que diz ainda, testificando a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando ou quer defendendo, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Ainda tem mais, mas não vamos entrar aqui. Mas uma coisa é certa: o amor de Deus é inefável, e foi por amor que o Senhor nos resgatou. Nós somos o que? Filho por adoção. Vamos para Hebreus, por favor. Hebreus 2, por gentileza, acompanhando a Santa Palavra. Hebreus 2, 15 e 16, vê o que diz aqui. Hebreus 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A partir do momento que eu criei, cheguei para Jesus, não, eu não quero ir para o inferno, eu quero Jesus, eu quero a luz. Com medo de morrer sem salvação, veio para Jesus, se submeteu ao Senhor, agrada a Deus, se alimenta da palavra de Deus, vive uma vida exemplar, não tem como objetivo derrubar nem matar ninguém, mas servir a Deus, porque isso era coisa do velho homem. Vem o personagem nova criatura, porque a velha criatura morreu, devido ao encontro que ele teve com Jesus, e passou a participar do corpo e do sangue. Se ele participa do corpo e do sangue, passou a ter a mesma natureza de Cristo. A mente cristã, embora a Bíblia também diga que nos foi dada a graça, não só de crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. Isto é uma ótica real. Padecemos porque somos luz. Padecemos porque agora somos filhos. E como filhos adotados em Cristo, e como templo e morada do Espírito Santo, somos vistos diferenciado. E como somos visto diferenciado, há uma oposição neste sentido. Uma oposição em que tem como objetivo nos desestabilizar. E por isso manifestou o quê? O amor. O amor que moveu o Pai a nos adotar. O amor que moveu o Pai a nos
adotar. E agora estamos reconciliados com Ele em Cristo. Agora somos filhos. Somos ovelha do seu pasto. Estamos na tua casa. Como filho eu não faço o que eu quero. Filho obediente. Como filho eu exalto o meu Senhor, eu glorifico ao meu Deus, eu sirvo ao meu Senhor, eu exalto ao meu Deus. Como filho eu reflito a glória de Deus na minha vida. Por quê? Agora eu sou o quê? Eleito. Fui eleito em Cristo. Havendo esta eleição, eu estou destinado, predestinado em Cristo. Em Cristo eu já estava predestinado para quê? Para ir morar no céu. Predestinação. Em Cristo não tem ninguém destinado para ir para o inferno. O próprio Judas, Pedro diz que foi ele que escolheu. Não tem ninguém que já nasce destinado para ir para o inferno. Não tem ninguém, à luz da Bíblia, destinado para morrer sem salvação. Pois a própria palavra do Senhor diz que todos, é da vontade de Deus que todos se salvem. Pastor, mas com o pecado, a salvação, com o pecado, o livre-arbítrio foi embora. Vamos ler duas referências. Deuteronômio 30:19. Leia aí, por favor. Abra sua Bíblia. Vamos ver. O que diz aqui Deuteronômio 30:19? Os céus e a terra tomo hoje como testemunha. Olha Moisés falando. Já bem aqui, né? De que te propus a vida e a morte. Escolhe. O que é isto? Escolhe, pois, a vida. Escolha. Poder de escolha. Que é isso? Livre-arbítrio. Escolhe, pois, a vida. Aí João diz lá em João 14:6, diz assim, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que a palavra está dizendo? Escolhe Jesus, para que vivas tu e a tua descendência. É escolha. Pastor, mas isso aí é no Velho Testamento. No Novo Testamento, ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, crer é uma escolha. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, então tem o que crê e o que não crê. Um escolhe um caminho, outro escolhe outro. A escolha do homem foi o efeito resposta da mensagem manifesta, do evangelho pregado. Querem ver mais? Atos 10, 34 e 35, vamos ver? Atos 10, veja aí. Atos 10, 34 e 35. Vamos ver aqui o que diz. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Deus. E como pode Deus escolher uns para ir para o céu e outros ir para o inferno? Se a própria Bíblia diz que ele não faz acepção. Vamos ler ainda os 35. Mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Quando o teme e faz o que é justo, é uma escolha de fazer o justo ou o injusto. Então é livre-arbítrio. É bem verdade que o pecado ofuscou, porque o pecado não é maior que Deus. Deus é o Senhor, é soberano. A soberania de Deus não foi abalada. Que foi abalado foi o homem com suas rebeldias. Mas Deus, por misericórdia,
enviou o seu filho para resgatar o mais vil pecador. Ele não passa em cara, não está exibido, não está passando nada na cara de ninguém, mas ele diz assim: filho meu, dai-me o teu coração, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos. Com isto temos o privilégio de ter sido adotados e recebemos os nomes e somos participantes dos bens que ele, Jesus, tem. É o nosso irmão mais velho, é o representante da mulher, é o que nasceu do ventre com a promessa de Gênesis 3,15. Homem igual a nós, homem de dores, que sofreu igual a nós, para nos resgatar, para nos destinar para a eternidade em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Voltando para o terceiro ponto, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Fazendo aqui um adeno ao ponto anterior, a condição de pecador, quando tivemos o encontro em Cristo, nós estávamos como um pecador, olhando para como fosse uma ótica política, estávamos como ficha suja. Agora em Cristo, que por seu amor fomos alcançados por sua misericórdia, agora nós somos ficha limpa no céu. Nós temos direito a entrar, o acesso está livre, graças ao sangue de Jesus, que desde os tempos eternos, glórias ao Senhor, nos concedeu salvação. Olha o que diz Apocalipse 13:8, a parte B, que diz: esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Neste versículo, a Escritura está a nos mostrar pessoas falando de um livro, e está falando que tem nomes dessas pessoas que, por sua vez, não quiseram aceitar Jesus, e por sua vez, eles também não estão escritos no livro da vida. E esse livro da vida, nós vamos ver ele também lá no grande trono branco. Mas para quê? O que tem a ver? O livro da vida está presente naquele momento. O livro da vida vai estar presente para poder Deus, em sua transparência e soberania, querer mostrar que eles estão ali porque os nomes daqueles não está escrito no livro da vida. O Senhor é soberano e é transparente. A predestinação e salvação, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Ou seja, Deus não tem um amiguinho, um filhinho bonitinho, cheirosinho, para levar, e aquele outro para levar para o céu, outro para ir para o inferno. Já falamos isso antes, mas nesse momento cabe aqui, dentro deste conteúdo. Não se trata disso. Deus é Deus. Deus é imutável. O que move o coração de Deus é nós nos submetermos, é obediência, é servirmos, é adorarmos de uma forma fiel, autêntica, verdadeira. Olha o que diz Tito no capítulo 2, 11 e 12, aliás, do 11 a 13, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Trouxe salvação. É aí que o calvinismo diz que a graça de Deus é irresistível.
Mas o homem tem o livre-arbítrio, a escolha. Agora, há poucos dias, lamentavelmente, morreu o esposo da irmã de minha esposa. E na hora do leito lá, um familiar falando de Jesus fez o apelo, ele disse não, que não queria Jesus. Que não queria Jesus. Mas a vontade do Senhor é que a pessoa se salve. Mas a vontade do Senhor, repito, é que o homem se salve. Mas se o homem não quer. Por isso é que a Bíblia também diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E é por isso que precisamos pregar a palavra em tempo e fora de tempo, que a palavra é luz. Levar a mensagem de luz, a mensagem de impacto em um coração cheio de trevas, em corações feridos, encruados, como éramos eu e você. A misericórdia de Deus transbordou, o que diz aqui Tito, porque a graça de Deus que há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Se eu tiver um encontro com o Senhor, eu tenho que viver uma vida justa, a vida piedosa, andando no amor do Senhor, nos caminhos do Senhor, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu devo andar neste mundo olhando para o momento em que o Senhor vem buscar a sua igreja. E eu preciso estar pronto. Estamos passando em um momento delicado. É a sublimidade deste amor, a predestinação. Somos predestinados em Cristo para irmos para o céu. Mas é preciso eu responder a este convite de amor. A essa exposição, fulano, você quer Jesus? Não, hoje não. Sai por ali, andou, bebeu, procurou, veio o carro, passou, atropelou. Quantos exemplos, lamentavelmente, se tem por aí, deste naipe? Já que só tem dois caminhos, um que vai para o céu, outro que vai para o inferno, quando a pessoa diz não para a luz, diz não para o céu, se só tem aquele ali, afinal uma moeda só tem duas faces, cara e coroa. Se não der cara, vai dar coroa. Se não der coroa, vai dar cara. Não tem como a coisa ficar em pé. Precisamos olhar para a sublimidade, a singeleza, a grandeza desse amor, com que o Senhor já nos resgatou. Se Ele morreu antes da fundação do mundo, no plano de Deus eu já sou resgatado antes da fundação do mundo, em Cristo. Mas eu preciso conhecer essa verdade para eu poder responder, para eu poder corresponder ao convite que é feito. Ora, temos aqui algumas referências e nos mostra que não houve dupla predestinação. Esse lado aqui está predestinado para ir para o céu, aquele outro ali está predestinado para ir para o inferno. Onde é que tem isso? Se acabamos de ler há pouco tempo que Deus não faz acepção de pessoas, mas que a vontade de Deus é que todos se salvem e chegue ao conhecimento da verdade. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Porém, quem o recebeu, o ato de quem recebeu é um ato de escolha. Foi eu que decidi, eu quero. Por isso é que nós não somos nem calvinismo, nem arminianismo.
nós somos cristocêntricos, nós somos bíblicos, porque qualquer livro, qualquer teólogo, qualquer lançador de livro, ele tem que estar pautado pela Bíblia, não a Bíblia pautada pela ideologia do homem, pela sua linha de pensamento, pelo que você pensa, pelo que eu acho, pelo porque eu entendo. Não. A Bíblia diz que sempre seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Então nós precisamos estar aqui dentro. Eu vejo isto da mesma forma como vejo a linha de interpretação do arrebatamento da igreja. Tem 3 escolas de interpretação: a pré-milenista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. De que o homem vem buscar a igreja antes da tribulação, no meio da tribulação e após a tribulação. São essas 3 escolas de interpretação que tem. Se vai haver só um arrebatamento, 2 estão mentindo. E nesses 2 o diabo está usando o próprio homem para desvirtuar, semeando heresia, o egocentrismo, o velho eu, a soberba, porque alguém está querendo estar em evidência, mas não está deixando Jesus ficar em evidência na sua vida. Se tem 3 e só vai ser um arrebatamento, 2 pensamentos estão errados. Precisamos, neste momento, olhar para o amor pelo qual Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Vejamos o que diz em 1 Timóteo, capítulo de número 2. 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É bom, mas o Senhor quer, mas não é a força. Porque o Senhor não vai quebrar o que Ele próprio estabeleceu. O Espírito Santo joga a luz no coração, conscientiza, mas o homem é quem decide. No plano de salvação é uma das poucas ações que o homem tem, é a decisão, é a escolha. Porém, é com base no amor do Senhor, com um favor imerecido, que somos alcançados por esta graça. Algo que não temos palavra muitas vezes para expor, mas esta palavra, o amor que provém de Deus, que quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, nós vemos que Deus perdoa a descendência de Adão, mas não perdoou os anjos. Os anjos estavam no estado de eternidade, sabendo tudo ali. Não. O ontem hoje ontem foi uma história, o hoje aqui já é outra. O homem foi tentado de fora para dentro. Jesus também foi. Mas o homem hoje é tentado tanto de fora para dentro como de dentro para fora. Por que de dentro para fora? Porque o homem já nasce em pecado.
ele é simplesmente despertado aquela erva daninha que tem, nele. Mas em Cristo, essa erva daninha foi cortada. Em Cristo, nós somos nova criatura. Em Cristo, o velho homem morreu. Em Cristo, o Senhor disse: eu vou preparar lugar. Olha o amor. Para que onde eu estiver, vocês estejam também comigo. A sublimidade deste amor é que o Senhor quer a sua igreja com Ele. Para nós compreendermos, para nós entendermos que o plano de salvação está desde a eternidade. Mas o que o Senhor quer mesmo que nós estejamos com Ele de uma forma definitiva para passarmos, para estarmos na eternidade. Jesus lhe ama. Temos uma vida e ela às vezes tem armadilhas, mas precisamos andar dentro desta palavra. Alguém tem interpretação, temperamento de A ou de B, mas fiquemos com a palavra. A Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Que Deus os abençoe, que tenhamos um domingo, uma semana abençoada, que a graça de Deus transborde, de modo para que venhamos passar logo esse período que chamam de quarentena, mas que sirva para nós nos agregarmos mais, orarmos mais, nos unirmos mais, cada um nas suas casas, com amor cristão, para despertar o desejo e a sede de estar na presença do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.